Meus amores, olha, um bom dia, uma boa sexta-feira. Vou soltar aqui Ezequiel 34, tá? Ó, essa passagem que eu vou soltar pra vocês é de Ezequiel 34, mas eu vou soltar do 31, versículo 31, 32 e 33, porque esses versículos têm um grande significado por dia de hoje, entendeu? E sobre o que Deus está conversando com o povo, porque ele levanta pessoas para falar com o povo, mas o povo não escuta. Eu vou deixar esse papel aqui marcando de novo, porque esse aqui já me veio outra coisa falando, que é que eu vou soltar nas igrejas. Ezequiel 34 e o versículo 31. E ele vem a ti como o povo costumava vir e se assentar diante de ti, como meu povo. Glória a Deus, com certeza. Como meu povo. Cadê? Pronto. Agora eu vou. E ouvir as tuas palavras, mas não as põe em prática. Esse aqui sabe o que é? É o defeito de muitos crentes. Por quê? Porque a gente fala a palavra de Deus, mas mesmo assim eles escutam. Pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua alvareza. Olha o que Deus está dizendo aqui. Que as pessoas escutam a palavra de Deus, mas o quê? Elas escutam as mesmas coisas que elas têm costume de escutar, entendeu? Continuando, ó. E eis que tu és para eles como uma canção tocada, uma canção, não, peraí, ó. Eis que tu és para ele como uma canção de amores, tocada com voz suave e bem tocada. Porque ouve a tua palavra, mas não as põe em prática. Você está vendo o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas escutam a minha pregação nas igrejas. Quando eu falo que ele apareceu para mim, as pessoas escutam. Mas o que não a põe em prática. E o que eu chamo a atenção das pessoas não é de outra coisa, é só o que Cristo chamou a atenção no início do ministério dele. Cristo, João Batista, chamando o povo ao arrependimento, a mudança e principalmente a santificação. Se vocês não se santificar quando Cristo vir, nem da terra vocês sairão. Todas as pessoas que vão para a igreja é porque elas querem ir para o céu, mas elas querem ir para o céu de todo jeito. Mas Jesus exige santidade. Vou soltar essa palavra aqui, curtinha para vocês mesmo, ó. Mas quando vê isto, eis que está para vir, vocês sabem que a gente, ó, eu presto atenção em tudo que está acontecendo. Em redor do, meus amores, não estou prestando atenção. Quem chama a atenção dos crentes dentro das igrejas é o seu pastor, que o nome dele é Cristo de Nazaré, o que morreu lá na cruz do Calvário. Ele que chama a atenção dele, porque eles que conhecem vocês pessoalmente, ele entra lá na casa de vocês, ele entra dentro do templo dele, que o templo é dele, ele não precisa pedir permissão, igual eu peço para entrar no templo, para poder falar, soltar os sonhos que eu tive com ele, nem tão pouco para me soltar a palavra de Deus, não, entendeu? Ele chega, entra nas casas das pessoas, porque se vocês são vaso dele, claro que ele vai entrar na casa de vocês, claro que eles vão ver como é que vocês estão se comportando, como é que vocês estão vivendo, entendeu? Meus irmãos, tem outro canto na Santa Escritura que ele diz que ele vai colher todos esses, acho que é em Mateus, que causa escândalo. Aí vocês já sabem, né? Deixa eu continuar aqui, ó. Mas quando vê isto, eis que está para vir. Vocês sabem quem está para vir é Cristo, né? Então, os sinais estão aí. Os sinais estão em redor do mundo. O anticristo, ele já começou, entendeu? Por que não está abrindo, está dizendo isso? Porque tem nações que já usam o chip na mão. E tem nação
que já tem um escaneamento da pessoa, para a pessoa entrar no mercantil, comprar, para as pessoas ir para uma loja, entendeu? Já começou. Vocês que ainda estão se contaminando com esse mundo, porque vocês não querem escutar. Mas, ó, escuta esse versículo que eu estou soltando para vocês, ó. Mas quando vê isto, a gente está vendo os sinais que Jesus está voltando, mas preste atenção, ó. Eis que está para vir. Eu tenho certeza absoluta que Cristo está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Vocês viram aí? Vocês entenderam, né, meus irmãos? Cristo deixou bem claro aqui que quando eu vejo esses sinais que eu começasse a conversar com vocês, é porque vocês vão saber que no meio de vocês existe um profeta. A Santa Escritura está falando. Então, se vocês não acreditam, porra, acredito. Se vocês não creem, porra, eu creio. Está escrito, então é verdade, entendeu? Por que, meus amores? Porque saiu dos lábios dele. Ó, as pessoas, que foi Salomão, porque foi Davi, que não sei o que. Meus amores, isso saiu ó, o homem não tem entendimento de nada. Se não, a sabedoria do homem vem de Deus. Por que as pessoas não raciocinam? A sabedoria do rei Salomão vinha de Deus. Deus deu sabedoria a ele. Deus deu grandeza e o que? Também a Davi, e fora os outros reis, né? Então, tudo provém dele. Entendeu? Meus amores, eu encerrei aqui. Aqui, ó, foi Ezequiel 34, li o versículo 31, 32, 33. O 33, meus irmãos, chamando a atenção que ele ia levantar uma pessoa no final dos tempos, antes da volta dele, para falar com vocês. Se nem assim mesmo vocês alertam, né? Ele não tá levantando só uma pessoa, ele tá levantando várias pessoas, ele tá movendo crianças que estão vendo ele. Meus amores, o que vocês querem? Sem ser a natureza, né? Mas eu já parei aqui, né? Parei aqui, agora vamos para outra parte da Santa Escritura, mas no mesmo livro, na mesma página, no mesmo canto, ó. Glória a Deus, bora lá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores. Glória a Deus, agora doeu, viu? De Israel. Mas é contra o povo de Israel. Não, meus amores, é todo o povo que conduz ovelha. Porque todo povo que conduz ovelha, essas ovelhas são de Cristo. E vocês são o quê? Sacerdotes do pastor de vocês, que é Cristo, entendeu? O pastor é Cristo. As pessoas são, os homens são sacerdotes dele, entendeu? Só vocês verem no livro do Apocalipse, que tem dizendo que ele comprou para Deus sacerdote. Ele fez para Deus sacerdote. Bora lá, continuando aqui. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor. Glória a Deus, olha o que Deus está dizendo. Ai dos pastores de Israel. Meus amores, eu não falo só em Israel, não. Eu falo do mundo inteiro. Esses que conduzem ovelha, ele está chamando a atenção de vocês. É só vocês verem como é que vocês estão, né? Que se apacentam a si mesmo. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês sabem o que é que se apacenta a si mesmo? Vocês estão pregando dentro das paredes, entendeu? E tá pregando para as ovelhas a mesma coisa. Ele quer que a gente... vocês vão entender, não vou ficar explicando não, depois eu explico. Eu vou abrir a boca e vou falar o que ele tá mandando. Para vocês entenderem, eu vou repetir o versículo 33, que é para vocês verem que Deus já levantou alguém já perto da vinda dele, ó. Mas quando vê isto, eis que está para vir. Eu sei que tenho certeza absoluta que, pelo que eu vejo no mundo, então, ele está para vir, né? Vocês entenderam, né? Então, saberão que houve no meio deles um profeta. Então, agora eu vou continuar o versículo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Igualmente Jesus fez, né? Glória a Deus. Profetiza e diz aos pastores, eu falo a todo tipo de pastor que tem ovelha, cuidado. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores. Quando começa logo no ai, vocês prestem atenção. Ai dos pastores de Israel. Meus amores, quando ele fala em Israel, é toda pessoa que conduz ovelha, entendeu? Não vai ficar, ele está falando só com o povo de Israel. Não, Cristo está falando com todo o povo que é sacerdote que tem ovelha.
Até para ficar bem claro, né? Ai dos pastores de Israel que se apacentam e se apacentam a si mesmo. Glória a Deus. Não devem não devem os pastores apacentar as ovelhas. Você está vendo aí? Glória a Deus. Presta atenção. Tem pessoas que quando vê Cristo falando assim, tem pessoas que vê onde é que eles estão errados, eles se consertam. Mas tem pessoas que começam a me odiar, entendeu? Porque esse daqui eles não lê, entendeu? Ou se lê, então ignora, né? Então, examina aí, Ezequiel 34. Deus fala com as pessoas assim, começa logo do primeiro versículo. Eu já estou no versículo 2, ó, vou encerrar agora. Não devem os pastores apacentar as minhas ovelhas? Presta atenção, ele está perguntando, com certeza, né? Ó, quando ele fala ele falou aqui, ó, que se apacenta a si mesmo. Quando ele fala eles estão se apacentando a si mesmo, é porque as pessoas não saem de dentro das igrejas para pregar o evangelho, entendeu? Eles ficam só lá naquele canto. Aí Cristo ignora isso, é só vocês entenderem, né? Ó. Comeis a gordura e vós vestis de lã, matais os cevados, mas não apacentais as ovelhas. Tá vendo? O que aqui Cristo está dizendo aí, ó. É contra. Aqui ele está falando justamente para os pastores, glória a Deus. Mas também ele fala sobre Atalaia. Atalaia é aquela pessoa que é o quê? Que Atalaia, quando ele fala em Atalaia, ele fala para aquelas pessoas que pregam o evangelho. Sai pregando o evangelho. Que é justamente para mim, né? Glória a Deus. As tranças não fortaleceste, as tranças não fortalecem a doença, não curaste e quebradas, não ligaste a desgraçadas, não tornaste as traças e as perdidas, não buscaste. Ele está dizendo aqui, né, que as pessoas não vão buscar as ovelhas, não trata as ovelhas, ele está dizendo tudo aqui. Mas dormina sobre elas com rigor e dureza. Você está vendo aí? Domina sobre elas com rigor e dureza. Meus irmãos, vocês prestam bem atenção o que é que Cristo está falando. Coçando no nariz. Assim se espalha por não haver pasto e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, portanto se espalharam. Aqui está dizendo que nas ovelhas estão se espalhando. Por falta de quê? Por falta da palavra de Deus, entendeu, meus amores? Vocês prestem atenção, glória a Deus. As minhas ovelhas andam desgarradas por toda os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra. Você está vendo como ele fala em geral? Por toda a face da terra. Sem haver quem perguntaste por elas, nem quem a buscaste. Você está vendo por isso mesmo? Que a gente tem que sair para pregar o evangelho. O último versículo agora, que eu vou encerrar aqui no versículo 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ó, meus amores, aqui quem está falando é o meu rei, o meu salvador, o dono da minha alma, o dono do meu corpo, o dono do meu espírito. Ele está falando com vocês. Ainda chama mais atenção de novo, ó.
Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Meus amores, o pastor de vocês tem que ler isso aqui para vocês entenderem, né? Ó, tô falando com aquelas pessoas que não estão. Meus amores, eu não, é porque ele está falando com vocês, chamando a atenção de vocês. Vocês têm que ver como é que vocês estão com ele. Quando Cristo vir, vamos fazer igual naquele livro do Apocalipse, pegar vocês nas iniquidades. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, portanto, as minhas ovelhas foram entregue à rapina. Tá vendo o que ele tá dizendo? E as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pasto, por falta da palavra de Deus. Quando fala pasto, por falta da palavra de Deus. E os meus pastores não procuravam as minhas ovelhas, antes apacentavam a si mesmos, deixando de apacentar as minhas ovelhas. Encerrei no versículo 8, meus amores, está entregue para você. Vou repetir mais o versículo 9, para vocês verem que ele começou, ele vai terminar na mesma coisa dizendo, ó, o versículo 9, ó. Portanto, por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Meus amores, pronto, já encerrei aqui pra você. Não vou nem continuar no versículo 10. Deus já falou bastante com você. E também eu tô meio abaqueada, né? Por isso que eu não vou continuar. Vou até pedir perdão a ele. Vou me ajoelhar e pedir perdão. Quando eu melhorar mais, eu termino de fazer isso aqui essa parte aqui pra você. Mas é ele. Ele tá falando com as pessoas, tá falando com os pastores que tomam de conta de ovelha. Ele tá pedindo que vocês vão atrás das ovelhas dele. Aqui nos versículos mais na frente, ele tá dizendo que se vocês não forem, ele mesmo vai atrás. Mas ele vai atrás, mas ele vai requerer das mãos de vocês. Meus amores, vocês vigiam. Meus amores, a parte da gente tem que fazer aqui na face dessa terra. Nós estamos fazendo o que aqui nessa terra, se nós não serve nem para poder trazer essas ovelhas para casa dele, né? Então, meus amores, eu amo vocês, Cristo ama você. Meus amores, é só nós pregar. Se nós pregar, nós tira da nossa irmã o sangue delas, entendeu? Traz elas para cá. Traz ela pro apisco do nosso Salvador, entendeu? Fui.